E a cada dia surge uma novidade sobre o caso Banco Master. Hoje, o Banco Central disse que abriu um processo interno para apurar o crescimento acelerado e a posterior liquidação do Banco Master. A decisão, tomada pelo presidente do órgão, Gabriel Galípolo, está sendo conduzida pela Corregedoria de Autoridade Monetária. O ex-diretor de fiscalização do banco, o Paulo Sérgio Neves de Souza, que comandou a diretoria de 2019 a 2023, foi afastado do cargo, por decisão de Galípolo, do próprio presidente do Banco Central. Isso aconteceu uma semana depois da liquidação e acabou depois ele pedindo para sair do cargo. Bom, o mesmo aconteceu com o chefe do Departamento de Supervisão Bancária, Bellini Santana. Não há prazo para o fim da investigação por parte da Corregedoria, que tem inclusive autonomia para conduzir o caso. O objetivo dessa medida é tentar entender o que aconteceu com o Master e também com o Banco Central e poder reforçar, a partir de então, a sua governança interna de fiscalização. Deixa eu entender, então, um pouquinho mais sobre esse assunto, o que significa essa apuração interna do Banco Central. Converso agora, inclusive, com o Mauro Rochlin, que é economista da FGV. Mauro, obrigada por conversar aqui com a gente. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, essa investigação interna do Banco Central é algo comum, né? É que esses casos aqui não são muito comuns, mas já era de se esperar. Mas o que a gente pode esperar dessa própria investigação interna, desses afastamentos que aconteceram por conta dela, e o próprio Galípolo dizendo que o objetivo final é poder ter uma fiscalização maior, ou seja, tentar entender onde é que houve um erro de fiscalização nesse processo todo do Banco Master. O que você pode explicar para a gente dessa investigação interna e como que a gente pode traduzir e entender o afastamento dessas pessoas do Banco Central? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde, pessoal de casa. Então, difícil explicar. Eu acho que não é trivial esse tipo de investigação, até porque não é trivial a liquidação de um banco, e menos ainda trivial é a liquidação de um banco num contexto que a gente está vendo acontecer com o Banco Master. Na verdade, o Banco Master é um banco que já vinha gerando uma série de, eu vou chamar de desconfianças mesmo, desde 2024 pelo menos, talvez até antes. Digo 2024 porque lá atrás, há quase 2 anos atrás, uma revista que faz um excelente trabalho de jornalismo investigativo já tinha feito uma extensa matéria sobre o Banco Master, sugerindo que alguma coisa não ia muito bem, mostrando que o banco captava dinheiro a taxas muito estranhas, para dizer o mínimo, e aplicava o dinheiro que captava de uma maneira também muito heterodoxa, vou usar essa palavra, mas isso é um eufemismo. Mas, enfim, então, como é todo um processo que não começou com a liquidação do banco apenas, já começou muito antes disso, como eu estou chamando a atenção, já causava toda uma estranheza, essa investigação agora também, eu acho que se enquadra dentro desse esquadro de tremenda estranheza. Confesso para você que eu não posso dizer qual é o rumo que essa investigação pode tomar, porque a gente está falando de alguma coisa muito pouco ortodoxa, digamos assim. Pois é, e tudo como está acontecendo, está nos trazendo, né, Rochlin? Parece que todo dia a gente é surpreendido com alguma coisa, a investigação que já estava acontecendo interna, mas a gente não tinha sido avisado, a questão de todos os sigilos dentro do próprio STF, agora Daniel Vorcaro sendo chamado, inclusive, para prestar depoimento na CPMI do INSS, ou seja, está difícil de se armar uma comissão sobre o Banco Master em Brasília, até porque é um ano eleitoral, enfim, e aí querem colocar as investigações também da CPMI. Então, assim, a gente tem investigações dentro do Banco Central, investigações da Polícia Federal, investigação da STF, investigação pelos parlamentares. A impressão que eu tenho é que, às vezes, quando tem muita gente, não tem dono a investigação, né? E a gente pode ficar sem saber o resultado final, ou sem ter realmente ali o objetivo final, saber quem são as pessoas envolvidas para poder puni-las e ter a garantia que isso não volta a acontecer. Porque tudo começou com a promessa de uma rentabilidade muito melhor de um CDB.
E aí isso não acontece. Pega esse dinheiro, coloca-se em outro lugar e essas pessoas também acabam ficando a ver navios, né? Só conseguiram ter o dinheiro de volta quem tinha até 250 mil reais. Para a nossa economia, para o mercado financeiro, ou até mesmo para as instituições bancárias aqui do Brasil, o quanto que está pesando, no seu ponto de vista, essa investigação, do jeito que ela está e as polêmicas aparecendo e novidades dia após o outro? Olha, na verdade, o Banco Central certamente já deveria ter, há algum tempo, sérias desconfianças com relação à atuação do Banco Master, né? A gente viu, e como você mesmo disse, que o banco captava recursos com taxas inacreditáveis, para falar o mínimo, e aplicava o dinheiro de uma maneira que não poderia supor uma rentabilidade para o banco maior, capaz do banco poder honrar seus compromissos. Isso já vinha acontecendo há muito tempo, os valores envolvidos são extremamente elevados. A gente está vendo hoje que só de fundo garantidor de crédito, a despesa deve ser de algo próximo a 50 bilhões de reais, fora o que está além do fundo garantidor de crédito. Portanto, causa estranheza, de fato, o Banco Central não ter um conhecimento, ou melhor, não um conhecimento, uma atuação mais incisiva já há muito tempo, já muito antes da liquidação. A pergunta talvez que esteja no ar é a seguinte: por que se chegou a essa solução final de liquidação quando anteriormente todos os movimentos do banco já sugeriam que alguma coisa estranha estava acontecendo? E se alguma coisa estava acontecendo, se a imprensa já divulgava isso, por que o Banco Central, na sua atuação normal, já não tomou atitudes previamente? Por que a atitude foi uma atitude extrema de liquidação e não antes de coibir que o Banco Master agisse da maneira que agiu? Então, exatamente esse tipo de situação é que leva a se acreditar que essa investigação é necessária, ela pode, de fato, mostrar eventuais falhas do Banco Central e, apesar de, enfim, de estarem envolvidos muitas autoridades, né? A gente vê que ministros de Estado estavam envolvidos com o banco, parentes de ministros do STF estavam envolvidos com o banco, ex-ministros de Estado estavam envolvidos com o banco. Portanto, se essa investigação mostrar por que o banco não agiu previamente, coisa que seria de se supor, seria muito razoável se considerar, eu acho que se a investigação chegar ao bom termo, vai ser, na verdade, uma surpresa. Ó, eu peguei aqui os cargos dos dois que foram afastados nessas investigações internas do Banco Central, até para você nos explicar, pela sua experiência, o que eles teriam que ter feito, o que pode ter tido de erro, de falha ali, né? Ou até mesmo de omissão. O Paulo Sérgio Neves de Souza, ele é ex-diretor de fiscalização do Banco Central, ele era chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária e aí foi afastado do cargo em novembro do ano passado, logo depois do início ali da auditoria. E o outro é o Bellini Santana, que ocupava o cargo de chefe também desse DESUP, né, o Departamento de Supervisão Bancária. Ele é dele um ofício encaminhado ao Ministério Público Federal, relatando a operação suspeita de compra de carteiras de crédito fraudulentas pelo Master no final de 2024, que acabou sendo desfeita. Ele também foi afastado ali no início do mês, ou seja, ele próprio enviou um ofício ao Ministério Público Federal falando que existia uma operação suspeita, ele ocupava o cargo de chefe desse Departamento de Supervisão, foi afastado. E o outro era o ex-diretor de fiscalização do Banco Central. O que a gente pode entender por esses cargos, com esse afastamento? Qual que era a importância deles? O que eles deveriam ter feito? Para a gente tentar entender um pouquinho esses afastamentos, o quanto podem agravar ainda mais essas investigações. Olha, Paula, um banco que está pagando 140% do CDI para captar dinheiro, está captando só dentro do Fundo Garantidor de Crédito, só dentro dos limites do Fundo Garantidor, 40 bilhões de reais. Um banco que pagava comissões altíssimas para os intermediários na venda desses papéis. Esse banco não deveria ter sido coibido nessa atuação?
Então, eu não quero antecipar julgamentos, é uma investigação, não posso ser leviano e dizer que qualquer deles é suspeito, mas que, de fato, toda uma série de fatos, eventos estavam acontecendo, eventos que causavam toda essa desconfiança que a gente está aqui colocando, e que isso não foi suficiente para que o Banco Central adotasse uma medida mais drástica, causa espécie. Isso é fato. Isso não precisa ser um grande entendedor do assunto para raciocinar dessa maneira. Então, não quero te dizer o que eles deveriam fazer, se eles deveriam, por exemplo, denunciar o banco de antemão, impedir que o banco continuasse a atuar da maneira que atuava. Não posso dizer isso, mas, sem dúvida nenhuma, que toda essa série de eventos foi um tanto estranha. Algum buraquinho ali, né, aconteceu, alguma falha, alguma omissão, enfim, algo passou ali, mas um deles, inclusive, chegou a fazer a denúncia ali em 2024 para o Ministério Público, então, algo que só o próprio Banco Central, né, o próprio Gabriel Galípolo, enfim, vai poder responder para a gente. A própria investigação vai poder, em algum momento, mostrar se houve alguma coisa, digamos assim, indevida. Também ali dentro, né. Vamos mudar de assunto, Rochilin? Ainda economia, mas falar da taxa Selic. A gente estava esperando ontem, já sabia que isso ia acontecer. Eu até cheguei a conversar com o Géser Oliveira ontem aqui no finalzinho do Tarde de Band News e falei para ele, olha, eu vou me surpreender se o Galípolo já baixar essa taxa. Surpresa zero, foi exatamente como todas as apostas, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros do país em 15%. Todo mundo já imaginava que seria assim. Agora, a gente brincou muito assim, tinha que ficar de olho nas letras miúdas do relatório, só que dessa vez elas não vieram nem em letras miúdas. O Banco Central foi bem categórico, afirmando que o corte vai começar já na próxima reunião, que acontece em março. A gente lembra, aqui a gente está até inclusive na tela, não só com a taxa Selic, mas também ontem foi a super quarta, a gente teve a manutenção da taxa lá nos Estados Unidos. O Fed fez essa declaração mais cedo, mantendo em 3,5% e 3,75%, né? Depois de alguns meses ali de queda. O presidente americano tem feito uma pressão também sobre o Banco Central deles, tem vindo com investigações em cima do presidente do Banco Central deles sobre o Fed. Bom, mas teve a manutenção nos Estados Unidos e manutenção aqui. Mas olha a diferença, na tela a gente já vê, né, Rochilin? Manutenção de 3,5% a 3,75% e aqui a manutenção a 15%. Chamou a atenção que dessa vez não foram em letras miúdas, ou seja, uma garantia que a partir de março começa a queda. Isso já dá para se ler como algo positivo, já que vem essa garantia e que eles falam que a queda já começa em 14,5% em março, deve chegar a 12,5% no fim do ano. Já dá para respirar um pouco mais aliviado com essa garantia do Banco Central ou ainda tem que ficar meio ressabiado, porque mais uma vez a gente teve a manutenção dessa taxa super alta, mais alta em 20 anos. Lembrando que a gente tem, quando fala de taxa de juros ali, os juros mais altos, né? Um dos mais altos do mundo todo. Paula, olha só, você disse que era mais do que esperada a manutenção da taxa em 15%. De fato era, mas era esperada muito pelos comentários, ou melhor, pela ata do próprio Copom. O Copom já vinha sinalizando que a política continuaria sendo, até agora, uma política mais severa, mais rigorosa. Mas se a gente olhar, na verdade, em que condições a política monetária está operando, a gente já poderia supor que o momento de redução já havia chegado. Na verdade, o Banco Central é que foi muito enfático nas reuniões anteriores, sinalizando que até o presente momento manteria a taxa. Mas são vários os motivos pelos quais o ciclo de queda poderia começar. Agora, indo diretamente ao que você perguntou, comentando sobre isso, o Banco Central ele não faz movimentos com taxa de juro de forma esporádica. Ele, na verdade, atua em termos de política monetária a partir de ciclos. Então, a gente pode te falar, quando a gente fala, por exemplo, de uma queda da taxa, de um início de um ciclo. Ou quando a gente fala também de uma alta, claro, a gente fala de um início de um ciclo de alta. Mas, nesse caso, a gente vai começar a assistir, como você já chamou a atenção, o início de um ciclo de queda da taxa Selic, que pode chegar a 12,5% ou até a menos do que isso. Eu digo menos do que isso porque a gente tem um fator importante operando nesse momento,
que é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio vem surpreendendo, né? Hoje, pela manhã, rodou em torno de 5,18, uma taxa muito abaixo daquela que o próprio mercado considerava. O relatório Focus apontava taxas maiores do que essa, aliás, aponta para o final do ano uma taxa de 5,30, e se a taxa de câmbio ao final do ano estiver em patamar mais baixo, é provável que isso ajude a inflação convergir mais ainda para a meta e que, portanto, a taxa ao final do ano esteja abaixo de 12,5. Resumo da ópera: acho que na próxima reunião, muito provavelmente, a gente vai ver uma queda de pelo menos 0,5%. Ufa, que assim seja, né? Porque tá pesando no bolso, né, Roseli? Obrigada por ter conversado aqui com a gente, viu? Até a próxima. Um abraço, até a próxima.